Olá, amigos da TV Transamérica, estamos ao vivo aqui com mais um programa Verdade e Expressão pelo canal 59, TV aberta, e também pelas redes sociais, o Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade e Expressão, assim como também pelo site nosso portal verdadeexpressão.com.br. Pode participar conosco através das redes sociais, mandando lá seu comentário, sua pergunta, ou então pelo WhatsApp, o 41 996133677. Hoje estamos seguindo aí a análise das eleições desse ano, estamos a poucos dias aí do início da campanha eleitoral e a poucos dias também das eleições, do primeiro turno das eleições. E para fazer essa análise aqui com a gente, nós recebemos o cientista político da Universidade Federal do Paraná, o professor Rodrigo Orochovski. Boa noite, professor Rodrigo, uma honra recebê-lo aqui novamente. Boa noite, Rafael. Na verdade, eu agradeço o convite, né? E estou pronto aí para as questões. Professor, quando você veio a primeira vez aqui, a gente fez alguma análise sobre a questão do financiamento das campanhas, né? E agora a gente já tem definido aí os valores, mais ou menos, que cada partido, o tal do fundo eleitoral que se chama, né? Cada partido poderá dispor aí para suas campanhas. E nesse ranking, né, que a gente pode falar, a gente vê aí os três partidos, PT, PSDB e MDB, com as maiores verbas. Até onde isso pode influenciar aí nas eleições desse ano, na sua visão? Olha, quando nós olhamos para as eleições do passado, né, as eleições que houve, o que nós observamos é uma clara correlação, né, uma clara associação entre o dinheiro e o voto, ou seja, partidos e candidatos, né, que podem contar com um montante maior de recursos, né, têm chances muito maiores de serem bem-sucedidos, né, ou seja, de conquistarem grandes votações e converter essas votações em mandatos. O que nós esperamos, claro, dada a regularidade desse processo, é que isso se mantenha, ou seja, que os grandes partidos, em função de terem mais recursos, né, continuem sendo os principais jogadores do sistema político brasileiro. Esses três que você mencionou, né, certamente estarão, né, entre os partidos mais bem-sucedidos nessa eleição. No caso do MDB especificamente, que é do atual presidente Temer, e do pré-candidato Henrique Meirelles, que diz que vai ser candidato, como que você vê hoje a posição do MDB na eleição? Porque é um partido que tem uma musculatura bem grande a nível nacional, com vários governadores, senadores, tem vários deputados, mas me parece muito frágil porque ficou isolado aí nesse contexto nacional. Você acredita ainda que o MDB vá para a eleição aí com o Henrique Meirelles isolado, ou você acha que ainda no final ainda pode ter alguma adesão àquele centrão lá, que alguns falam direitão, que está capitaneado pelo PSDB? Olha, mesma coisa, né? A gente olha para o passado para tentar antever o que vai acontecer no futuro, né? O antigo PMDB agora, né, disputou duas eleições presidenciais, né, com o Ulisses e o Quércia, e teve desempenho sofrível, né? Embora, inclusive, lá com o Ulisses ele fosse governo, né? Por que isso acontece? Porque me parece que falta ao MDB uma certa unidade partidária, né? Quando nós olhamos o MDB, continua valendo aquele velho diagnóstico, né? Uma federação de partidos estaduais. Vários partidos dentro no partido. Exatamente. Então, quer dizer, se o MDB conseguisse uma certa unidade em torno do Henrique Meirelles, né, e colocasse a sua máquina inteiramente à disposição, né, desse candidato, eu acredito que o desempenho dele seria um bom desempenho, seria um candidato competitivo. Porque, embora o presidente Temer, né, não goze de bons índices de popularidade, a gente sabe que candidatos do governo já têm já saem com uma determinada vantagem no eleitorado. Aliás, me parece que um dos equívocos do Dr. Ulisses Guimarães foi rejeitar o apoio do José Sarney.
Parece que se ele naquele momento tivesse, né, um apoio mais orgânico, né, mais decisivo do partido, talvez ele tivesse um desempenho bem melhor. Claro, eleições diferentes, era uma eleição solteira, essa é uma eleição geral, mas me parece que o desafio do MDB é esse, né? Bom, o que eu acho, então, né, diante disso tudo? Me parece que, assim, duvido muito, né, que essa unidade de fato seja construída. Eu ainda apostaria que vai sair uma candidatura em torno aí enfim, desse campo, né, hoje liderado pelo PSDB, pelo Geraldo Alckmin e assim por diante. Você acredita que o MDB ainda vai acabar, digamos, apoiando esse grupo aí, essa candidatura? Olha, ou você acredita que inicialmente, de repente, diante do alto grau de rejeição que tem o MDB, quando se pensa em MDB, pensa no governo Temer, claro, né? Claro. Então, de repente, até o Alckmin, aquele grupo do Centrão lá, não queira, rejeite, nesse né? primeiro momento, o apoio dele. Como, de repente, não seria essa candidatura. Até muitos qualificam essa candidatura como laranja. O próprio senador Requião, aqui no Paraná, né? Claro. Ele qualifica a candidatura do Henrique Meirelles como uma candidatura laranja, que é para absorver toda a rejeição do governo Temer e livrar o Centrão. Porque, na verdade, vamos dizer assim, não, o Henrique Meirelles sai candidato, leva a sério o negócio e tal, né, faz campanha. Agora, ele corre um sério risco do que se convencionou chamar no Brasil de cristianização, né? Lembrando o candidato Cristiano Machado, do PSD, lá na eleição de 50, né, lá contra que na verdade o partido acabou apoiando o Getúlio Vargas, né, e deixou o candidato na chuva, na mão, ou seja, sem estrutura. E aí o desempenho dele, apesar de estar no maior partido, foi muito ruim, né? Salvo engano, o Cristiano Machado ficou em terceiro lugar numa eleição com poucos candidatos. Então, essa possibilidade que você levantou enfim, de ser uma candidatura laranja, entre aspas, ela existe, e existe essa possibilidade da cristianização, ou seja, de que mesmo tentando levar uma campanha, né, as bases do partido não se engajem suficientemente e acabem apoiando outras candidaturas, especialmente a do governador Geraldo Alckmin. Logicamente, a gente tem que até esclarecer que, como tem uma grande divisão no partido, isso vai ser definido na convenção, né? Para aprovar essa candidatura do Meirelles, pelo menos é o que a gente ouve aí, muita gente vai se manifestar lá na convenção Sem contra, dúvida. E um deles, o mais próximo nosso aqui, é o senador Requião. Se a gente olhar a trajetória do PMDB, depois de 94, a última vez que eles lançaram um candidato a presidente, sempre existe essa conversa de candidatura própria, né? Mas ela nunca vinga. De repente, essa eleição ela muda um pouco, né, essa tendência, um ponto de inflexão nessa trajetória. É pagar para ver. Eu, a princípio, acreditaria que mesmo que o Meirelles saia candidato, não é uma candidatura competitiva que vá realmente, né, animar as bases do partido, ou seja, que vai ganhar as ruas e assim por diante. O pessoal chegando aqui com a gente, Mauro Ciama, Reinaldo, José Marins, Wilson, tem aqui até uma pergunta sobre esse Centrão aí, que esse Centrão, é bom deixar claro que ele foi cobiçado por todos, né? Pelo Alckmin, que conseguiu, pelo Ciro e pelo próprio Bolsonaro, né? E a minha pergunta vai mais direcionada nesse primeiro momento em relação ao Bolsonaro. Depois eu vou passar aqui a pergunta do Wilson. Bolsonaro vai chapa pura, PSL, sem qualquer outra coligação, e a gente sabe que ele cresceu muito nesses últimos 2, 3 anos com a internet, né, com as redes sociais. E ele aposta totalmente nisso. Até onde você acredita que o Bolsonaro vai conseguir se sustentar somente com a internet, considerando que ele vai ter, pelos cálculos lá parece 8 segundos de TV, e sem qualquer estrutura partidária? Você acha viável ele conseguir manter esses índices que ele tem apresentado próximo dos 20%? Olha, claro que no mundo, na política, né, nada é totalmente impossível, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que, enfim, o deputado Jair Bolsonaro é um candidato competitivo, segundo as pesquisas. No entanto, mais uma vez, o que a experiência do passado nos mostra, né?
mesmo nas eleições mais recentes, né, ou nas quais já havia internet, né, já havia, enfim, redes sociais e assim por diante, que uma estrutura partidária, né, e principalmente tempo, né, no horário gratuito de propaganda eleitoral, assim como uma boa estrutura de financiamento de campanha, são fatores muito determinantes, né, ou seja, são variáveis cuja força explicativa é muito grande. Como o deputado não conta, né, com um bom desempenho nessas variáveis, eu acredito que ele pode ter grandes dificuldades. Eu falava aqui antes, né, enfim, de começarmos, que quando ali houve a possibilidade do PR, do Magno Malta, enfim, entrar na campanha do Bolsonaro, eu tenho conhecidos, né, que são simpatizantes do deputado, eles falavam, puxa, aí vocês conseguiram, vocês estão conseguindo uma vantagem interessante, uma possibilidade. Agora, com a ausência dessa estrutura, eu acho que a situação dele é bastante difícil. Por óbvio, né? Por mais que as pessoas comumente digam que, olha, eu não gosto de baixaria, não gosto, mas isso pega, né? E aí os outros candidatos terão muito tempo para buscar uma desconstrução da imagem do deputado Bolsonaro. Então é isso que nós podemos ver na campanha, muito semelhante ao que aconteceu com a candidata Marina. Em 2014. Houve um fenômeno, ela cresceu rapidamente nas pesquisas, e assim como ela cresceu, ela passou a ser... E ela ela contou muito com o fato novo, que foi a morte do Eduardo Campos, sem dúvida, que era o candidato principal, ela era vice, né? Isso daí chamou muita atenção para ela naquela época. Exatamente. E o PT, é bom até lembrar, aquela eleição de 2014, o PT, a Dilma fez um trabalho de desconstrução da imagem dela, com seus marqueteiros lá, e funcionou muito bem. Não só o PT, se a gente faz uma análise, né? Ambos usaram, cada um com uma estratégia diferente, mas foi a tônica, né? Então vejam a importância do horário gratuito de propaganda eleitoral. Ele ainda é determinante. Agora, evidentemente que as redes sociais, as tecnologias da informação e da comunicação, elas têm testemunhado um grande aumento de sua importância, tá? Vai haver um momento em que talvez elas comecem a desafiar os meios tradicionais. Não sei se é nessa eleição, tá? Me parece que é algo mais para o futuro, enfim. E você que tem uma linha de pesquisa em redes sociais, na sua visão, até onde que as redes sociais alcança o cidadão, o eleitor? Porque muita gente, mas a gente tem que, digamos, diferenciar o acesso à internet e o acesso à internet daquela pessoa que procura política, saber o que está acontecendo na política. Porque muitas pessoas acessam a internet, acessam a rede social, mas não entram para ver política, né? Então, até na sua visão, até onde... Não sei se você tem dados em percentual para falar, mas até onde que as redes sociais influenciam nessa questão política eleitoral aí? Olha, eu tenho meus colegas lá que pesquisam comunicação política, são mais especializados nessa questão das redes sociais, né? Eles trazem alguns insights muito interessantes, né? Uma coisa é importante, quando se trata de notícia, é interessante como as pessoas, mesmo nas redes sociais, tem como fontes principais a mídia tradicional. Me parece que aquilo que é produzido, por exemplo, pelos meios, né, mais... independentes, né? Ou até, por exemplo, até as grandes empresas de comunicação, Folha, Estadão, Globo, etc., continuam tendo uma grande credibilidade, né? Parece que essas notícias elas são mais acessadas. Propagadas. Exatamente. Então isso é um fato importante, ou seja, a produção do conteúdo continua... muito a cargo da mídia tradicional. Isso continua. Tem um monopólio ainda, dá para se falar. Talvez um oligopólio, alguns poucos grupos... poucos grupos ainda estão concentrando a informação. Dominam o processo de geração da informação. O que pode acontecer é a disseminação de fake news. O problema é que, claro, como não é um meio de comunicação massivo, ou seja, você tem um emissor para todo um conjunto, né, que recebe aquela informação sem poder interagir, me parece que existe também uma fragmentação da mensagem política. Então é difícil achar que, por exemplo, uma candidatura, uma mensagem vai atingir grandes maiorias ou toda uma sociedade, né? Na verdade, você tem a tendência de formação de grupos, de bolhas e assim sucessivamente. Nisso, por exemplo, o deputado Bolsonaro, né, os seus seguidores foram muito bem sucedidos. Agora, se isso vai atingir, digamos assim,
maioria do arco da sociedade, isso é uma outra história, algo que nós teremos de conferir. Então vamos continuar a análise aqui no campo das eleições nacionais. O Wilson Zen, ele pergunta, na sua opinião aqui, uma pergunta interessante, por que nós achamos aqui, no caso específico o professor, que apesar de ser centrão, ser cobiçado pelo Ciro, pelo Bolsonaro, por que acabou se aliando ao PSDB, ao Alckmin, na sua visão? Olha, tem vários fatores. Primeiro, o chamado centrão, ele remete ao centrão lá dos anos 80, da Constituinte, né? E o centrão muito mais porque era o centro democrático brasileiro e também para evitar um certo ranço de direita, enfim, de uma localização ideológica dos partidos que compõem esse grupo. O que é o centrão, né? É um conjunto de partidos que vem sustentando a governabilidade do país há muitos e muitos anos, né? Pelo menos 20, 25 anos, né? Esse grupo, enfim, ele é o fiel da balança, tá? Me parece que dentro desse grupo há há um afastamento em relação ao PT. Devemos lembrar que boa parte desses partidos esteve na base de sustentação dos governos Lula e Dilma, né? Bom lembrar, inclusive, um possível vice do Alckmin é o Aldo Rebelo, que já teve aqui no programa já uma vez. PCdoB. Que era PCdoB, agora está no Solidariedade. José Alencar, né? Filho do ex-vice-presidente José Alencar. Então, quer dizer, vejo que apesar da polarização política lá o sistema político brasileiro, como ele é muito fragmentado, tem muitos partidos, ele tende, né, a esses arranjos, a essas acomodações. Me parece que o apoio ao Alckmin é a busca de uma solução segura. Nós temos que ver o seguinte, principalmente o Centrão, ele age muito estrategicamente. Não vou dizer que eles não têm ideologia, óbvio que tem, né? Tem posições, tem bandeiras, né? Deve ter uma posição para cada tema aí, em relação a valores morais, a questões econômicas. No entanto, é uma posição muito pragmática, porque à medida em que o ex-presidente Lula está preso, isso gera uma insegurança, né, nos partidos que pretendiam apoiar, enfim, este campo aí capitaneado pelo PT. Então, qual que é a solução mais segura, né, nesse momento para esse grupo, né? Uma aposta bastante certeira, enfim, é apostar na velha polaridade PT-PSDB, nesse caso, né? Enfim, a candidatura do governador Geraldo Alckmin é uma realidade, né, incontestável. A do PT não é, né? E o Ciro, que namorou com vários desses partidos aí, não conseguiu aliança com praticamente ninguém, da mesma forma a Marina, que parece que vai consolidar com o PV. Essas duas candidaturas aí, na sua opinião, o que representa? Você acha que sem uma base de coligação, uma base de aliança sólida, você acha que tem alguma possibilidade de alavancar aí? Olha, até hoje nas eleições presidenciais brasileiras, a exceção pegando da redemocratização para cá, né? A exceção da eleição do ex-presidente Collor, mas que aí foi uma eleição solteira, ou seja, era uma eleição única e exclusivamente para presidente da República. A partir disso, sem uma base, sem uma aliança, ou seja, sem uma coligação, uma coalizão de partidos, né? Porque não é só tempo de TV, não é só financiamento, são bases, né? São cabos eleitorais, enfim. Prefeitos, governadores, senador, deputado. Exatamente. Isso tem uma importância num país como o Brasil gigantesca. Não só o Brasil, todo mundo, mas aqui isso é realmente muito agudo. Então eu vejo, por mais que sejam figuras populares, que estejam bem nas pesquisas, com o decorrer da campanha, por mais curta que seja esta campanha, só 45 dias, eu vejo que esses candidatos teriam grande dificuldade se eles não conseguirem, enfim, alianças um pouco mais densas. Porque aí tem uma questão. Se a gente olhar também para as eleições anteriores, a gente vai ver o seguinte, principalmente a eleição presidencial, né? Nós temos 2 ou 3 grandes partidos que são dominantes, né? 2 que, em geral, lançam o cabeça de chapa, PT e PSDB,
E aí você tem ali o MDB, o antigo PFL, que hoje é DEM, né, sendo o sustentáculo principal dessas candidaturas, e o resto vem a reboque. Então, nesse sentido que eu vejo dificuldade para esses candidatos, se eles não conseguirem realmente, não lograrem, né, formar essa coalizão um pouco mais forte e tal. E dentro da definição das alianças, me parece que de partido mais relevante que não definiu foi o PSB. O PSB me parece que ainda não definiu a... Isso já é da coroa, né? Aquela pessoal desse... Realmente. O PSB, né, que não definiu quem vai apoiar, mas está próximo do Alckmin. Está bem próximo, muito embora está conversando com o Ciro. E o PV parece que está mais para o lado da Marina. Então, na verdade, a gente não tem... Já decidiram não lançar candidato. A gente vê que não tem mais muita variação, assim, não vai ter uma mudança muito grande em relação a essa distribuição aí. E nesse panorama, a gente tem, estávamos falando do Bolsonaro, o Bolsonaro, sem essa estrutura partidária que você falou, que ele precisa, por exemplo, ele precisa ter lá um cabo eleitoral lá no Nordeste, por exemplo, lá no Pernambuco ele vai precisar ter um representante com representatividade, lá no Amazonas vai precisar ter outro. Isso ele não tem. Você acredita, e a questão também do fundo eleitoral que nós falamos no começo, você acredita que ele vai poder se dar ao luxo de não participar de debates com essa pouca aparição só apostando na internet? Olha, tem várias questões aí, né? Só fechando a questão do PSB, a questão do PSB é que é a questão regional, né? Como em cada local, por exemplo, Pernambuco tem uma dinâmica mais próxima do PT, em São Paulo o vice-governador que assumiu, né, o Márcio França, ele do partido. Candidato, quer dizer, isso tudo entra na negociação. E aqui no Paraná está numa confusão aí agora. Até hoje saiu, o PSB já declarou que vai apoiar o Beto e vai apoiar a Cida. E daí, só que a Cida não quer mais apoio do Beto, então está uma confusão aí. Exatamente, então enfim, é por isso que ele não se definiu ainda, né? Porque são muitos interesses, né, que por vezes são contraditórios. Agora, voltando à questão do deputado Bolsonaro, né? Primeiro, uma coisa eu acho que vale a pena ressaltarmos, né, que é o engajamento voluntário na campanha do deputado de muita gente. Isso é algo que nós não víamos há muito tempo, né? Que era muito forte no PT, no Partido dos Trabalhadores, né? Especialmente ali no fim dos anos 80, início dos anos 90, né? E que nós vemos hoje, né, em torno dessa candidatura. Então, agora, primeiro, a liderança do deputado Bolsonaro, ela precisa ser relativizada, estou dizendo das pesquisas. Porque, veja, quando o ex-presidente Lula é colocado como candidato, ele vai aparecer ali entre 30% e 40%. Se olharmos as eleições anteriores, sempre quem estava nesse patamar de 30% a 40% ali em maio, junho, acabou vencendo as eleições. A questão toda é a seguinte: o Lula, muito possivelmente, não será candidato. Aí quando você tira o Lula das pesquisas, o que acontece com o deputado Bolsonaro? Pelo menos nos institutos mais, mais importantes do país. Ele não sobe. Fica no mesmo patamar. A quantidade, por exemplo, de candidatos... de eleitores sem votação. Branco e nulo. Branco, nulo, a gente até não fez sabe. uma análise semana passada com o professor Ricardo Oliveira aqui, que o branco e nulo é o líder quando o Lula sai do cenário. Exatamente. Então, quer dizer, é um eleitor que está esperando a definição do jogo, especialmente do que vem aí pelo lado do PT. Se o deputado Bolsonaro tivesse hoje esse patamar de 30% a 40%, ou seja, liderasse incontestavelmente as pesquisas, me parece que uma estratégia inteligente seria não participar dos debates. Agora, ele precisa conquistar ainda apoio para poder, digamos assim, ter chances de ir a um eventual segundo turno. Não vejo como fazer isso sem participar de debates, né? Isso, evidentemente, que a ausência será muito explorado pelos adversários, sem ele ter uma condição de tempo de televisão, recursos para se defender disso. Então, me parece que ele está num impasse muito grande, vivendo ali uma
né? Uma situação bastante complexa para ele. E para os seus estrategistas, obviamente. E no caso você já falou do Geraldo Alckmin, que a candidatura dele deve ser considerada. Você acredita inicialmente nessa arrancada aí, que o Geraldo Alckmin vai adotar uma estratégia de tentar desgastar, assim como eu já vi em alguns momentos, desgastar a imagem do Bolsonaro, porque muito do eleitorado dele, do PSDB, historicamente está ali? Olha, é possível que ele faça isso. Claro que isso exige uma engenhosidade, né, do pessoal do marketing, né, é muito grande, né? Mas em algum momento, né, quando você está disputando uma determinada faixa do eleitorado, é claro que você precisa confrontar o seu adversário, né, o adversário que disputa essa mesma faixa. Nós vimos isso claramente na eleição de 2014, né, e acredito que nós voltemos a ver isso novamente. Né? E explorar principalmente uma questão que o PSDB já trouxe em outras eleições, né? Que é a questão da segurança, da experiência administrativa, tendo São Paulo como vitrine. Claro, a oposição também explora os aspectos, né, criticáveis, negativos da gestão, mas eu creio que sim, se for necessário. Veja, aqui nós estamos falando da política como ela é e não como ela deveria ser, né? Sim, sim. E aí o jogo é esse, né? Vamos dizer assim, é um jogo de soma zero, né? Você tem um território em disputa, né? Não tem espaço para todo mundo. Então o que você faz? Você precisa desalojar o seu adversário do espaço que ele ocupa. Então não vejo muita alternativa aí. Acho que já analisamos quase todas as candidaturas a presidente, mas vamos analisar agora do outro lado, né? Que a gente analisou mais o campo do centro-direita, agora o lado da esquerda. Antes de a gente falar do PT, nós temos candidaturas como o Guilherme Boulos e a Manuela Dávila. O Ciro e a Marina, você já analisou, a gente de repente entende que é difícil alavancar indo praticamente carreira solo, né? E o Guilherme Boulos e a Manuela Dávila, qual que é a sua opinião? É também complicado essa candidatura própria aí prosperar? Olha, depende. Me parece que isso tudo muito depende muito, né, de qual que é o objetivo, quer dizer, o que um candidato, um partido almeja quando entra na disputa. No caso do PSOL, me parece claro que é, digamos, o crescimento do partido marcar posição, se colocar numa liderança no campo da esquerda. Nesse sentido, primeiro, me parece que o candidato Boulos, Guilherme Boulos, ele é um candidato articulado, né? Assim, demonstra uma serenidade, uma preparação, enfim, coisas que agrada uma certa faixa do eleitorado. Então, parece que assim, ele tende, né, a fazer com que o PSOL mantenha ou até cresça um pouco de patamar, né, caso a candidatura dele prospere, vá até o fim. Eu acredito que vá. Quanto ao PCdoB é um pouco mais complexo. Sempre foi historicamente aliado, né, do PT, exatamente. Então, assim... E até eles mesmos, só desculpa interromper, eles mesmos estão até dizendo, falando já com aquele discurso de unidade de esquerda e tal, que já, na minha opinião, já é digamos assim... Um certo anúncio. Já está recuando, já está anunciando que se o fulano abrir mão, nós também abrimos, então já tem digamos assim, um tom assim de que vai desistir, né? Assim, não é uma candidatura tão certa, né, como a do Boulos, por exemplo. Então, agora, sabendo que, independentemente, né, da Manuela vir ou não a ser candidata, veja, a tendência é que essas candidaturas elas tenham um dígito ali, uma votação pouco expressiva. Para o PCdoB talvez seja um problema isso, por quê? Porque é um partido que historicamente sempre contou com o nosso sistema proporcional, né, de lista aberta com coligações para poder eleger principalmente deputados federais, que é o principal critério para a distribuição de tempo, dinheiro e assim por diante. Então, me parece que eles vão fazer algum cálculo lá, será que vale a pena, né, ir com uma candidatura própria e se isolar
tá? Ou não sei, porque daí tem o problema dos estados, né? Como as eleições para deputado federal são estaduais, você manter uma candidatura lá para presidente pode dificultar a formação de palanques, né? Me parece que é isso que deve... são essas as questões que devem estar atormentando lá a turma do PCdoB. E em relação ao PT, nós temos... o PT claramente vai insistir com a candidatura do Lula até onde der, vai registrar e vai ir até o último limite. Se for o caso, se até lá 15, 16 de setembro, que é o prazo final para substituir, realmente for negada a candidatura, que é uma tendência, eles vão substituir. Mas pelo que a gente analisa aí, mantendo o nome do Lula, me parece que ele é muito forte e tem uma grande chance de ganhar a eleição, pelo menos pelas pesquisas, né? Claro. É o que indica, né? Agora, não sendo ele o candidato, teve duas pesquisas que saíram aí dizendo o seguinte: você coloca só, por exemplo, a última da XP Investimentos, quando você coloca só o nome do Haddad, aparece com 2 pontos. Agora, quando você faz uma pergunta, se o Haddad for apoiado pelo Lula, o Haddad cresce, vai a 12 pontos e fica em segundo lugar atrás do Bolsonaro. Então, gostaria que você falasse até onde que vai essa força do Lula em conseguir transferir o seu eleitorado para o candidato que ele vai indicar que vai ser do PT. Me parece que isso já é uma questão aí pacífica dentro do partido, pelo menos ele que decide, né? Porque ele que tem os votos, ele que vai decidir quem que ele vai apoiar. Então, me parece que não tem nenhuma possibilidade do PT vir apoiar uma candidatura fora do âmbito do próprio partido, né? Então, até onde que você acha que o Lula tem esse poder de transferir voto e para fins de, primeiro, levar a segundo turno e com chance desse candidato ganhar a eleição? Olha, primeiro, me parece que o Lula é o maior cabo eleitoral do Brasil, né, neste momento. Né? E, bom, devemos lembrar que o Lula conseguiu eleger uma pessoa que tinha um trânsito, né, enfim, no mundo, digamos assim, gerencial dos governos, etc., mas que era pouco conhecida da população, que é a ex-presidente Dilma Rousseff, né, presidenta Dilma. Então, quer dizer, não se pode menosprezar, né, esse potencial do Lula. Tá? Então, me parece que, olhando assim, também friamente, né, me parece que a estratégia é uma estratégia interessante. Né? Por quê? Porque enquanto o PT não se posiciona formalmente em relação a uma candidatura alternativa, o foco, né, tanto positivo quanto negativo, está sobre o presidente Lula, sobre o ex-presidente Lula. Então, assim, me parece que o que se avizinha, né, é exatamente isso. Se ele puder ser candidato, ele vai até o fim. Se ele não puder, na 1ª hora, né, quando não houve, aos 48 do segundo tempo, né, que na Copa os jogos foram aí até 50, 51, é que ele vai apoiar alguém. Por enquanto, o nome do ex-prefeito Fernando Haddad é muito forte. É o que mais tem aparecido, né? Sem dúvida. Nessas visitas ali aqui em Curitiba, na Polícia Federal, ele é o que mais tem aparecido, dado entrevista. Você vê outra possibilidade, além desse nome? Falaram do Jacques Wagner também, até da própria Gleisi, mas eu acho difícil, né? Eu ficaria principalmente nesses 2 nomes, né? O Haddad e o Jacques Wagner. Eu acho que eu penso, né, que hoje, claro, historicamente não é bem assim, mas hoje em dia, né, desde alguns anos para cá, o Nordeste é a grande base do PT, tá? O ex-governador Jacques Wagner governou, é o 4º estado em população e eleitorado, né? É o maior estado do Nordeste. Enfim, isso é um capital que ele possui, né? Então, eu apostaria nesses 2 nomes. Né? A senadora Gleisi, ela tem dificuldades no próprio Paraná. Né? Vai ser candidata a deputado federal. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, antes da gente ir para a análise do estado do Paraná, as eleições aqui no estado do Paraná. O Celso Souza,
que é até um tema que o próximo presidente, eu acredito, que vai ter que lidar, que é a questão da reforma política. Hoje podemos acreditar na ideologia dos partidos ou cada candidato, após ser eleito, governa conforme sua vontade, sem interferência do partido? Interessante essa questão. Muito interessante. Como é o nome dele? Celso? Celso Souza. A questão do Celso ela é particularmente interessante. Agora tem uma coisa meio contraintuitiva aí, que é o seguinte. Por conta do nosso sistema eleitoral, a gente acredita nessa independência do político em relação ao partido, né? Nós olhamos lá o horário eleitoral gratuito, aparece os candidatos, enfim, cada um meio que com a sua mensagem, sem... Agora, os estudos, né, em ciência política revelam que uma vez eleito, vamos pensar nos deputados, por exemplo, né, parlamentares, que o parlamentar brasileiro é um dos mais disciplinados do mundo, ou seja, é um dos que mais seguem, uma vez dentro de um partido, a orientação da liderança. Isso é uma coisa que a gente pensa que não é assim, mas, enfim, existem estudos sobre o comportamento, né, dos, por exemplo, deputados, senadores, vereadores, etc., nas diferentes casas legislativas, que revelam isso. Quer dizer, a orientação partidária ela tem um peso muito forte, né, muito grande na ação, né, no mandato parlamentar. Por que isso? Por questão ideológica? Um pouco, talvez, mas principalmente porque os partidos no Brasil, né, controlam todos os recursos mais importantes de uma campanha. Que é o quê? Que é o horário gratuito de propaganda eleitoral e o dinheiro. Tá? Especialmente agora com o fundo eleitoral, ou seja, com a ausência do dinheiro empresarial nas campanhas. Então, assim, respondendo o Celso, independentemente se é por razões ideológicas ou por essa razão mais estratégica, pragmática, né, de depender dos partidos, na verdade, depois de eleitos, os candidatos tendem a ser bastante... os políticos, né, tendem a ser bastante disciplinados no Brasil. Enquanto estão dentro de um partido. Nada impede que lá na janela de infidelidade eles mudem de partido e, evidentemente, que a atuação muda em função da nova orientação partidária. Legal, então vamos falar aqui um pouco do estado do Paraná, que está uma confusão aqui no estado do Paraná sem tamanho, né? Muita tensão aí até domingo, né, que é o último dia das convenções. Então, uma tensão muito grande e a gente tem aí quadro aqui para Senado, me parece aí indefinido, de certa forma. A gente tem o senador Requião, que tem uma certa vantagem em relação aos demais candidatos, né, pela atuação que ele teve aí nesses 8 anos, sempre está aparecendo aí, numa posição ideológica e nacionalista bem consolidada. E pelas pesquisas também aponta aí com uma vantagem em relação aos demais adversários. E temos o ex-governador Beto Richa, que a cada semana surge alguma denúncia, alguma notícia negativa em torno do nome dele em relação a essa Operação Quadro Negro. A última agora foi esse final de semana, que o Superior Tribunal de Justiça manteve o inquérito aqui com o juiz Sérgio Moro. Daí agora muitos estão falando, vamos ver se agora o Moro vai trabalhar ou não, tal. Mas enfim, a situação dele é complicada, a ponto até do grupo da governadora Cida Borghetti, encabeçado pelo Ricardo Barros, de rejeitar uma eventual aliança com o ex-governador. Mas, por outro lado, a gente também não podemos esquecer que ele tem uma grande gama de deputados e prefeitos em volta dele. Como que você vê a situação do Beto Richa nessa eleição do Senado? Olha, tem uma expressão em economia que é ceteris paribus, ou seja, mantidas as atuais condições, né? Aí você pode fazer as previsões. Eles erram bastante, nós também, cientistas políticos, cometemos nossos equívocos, mas a gente procura fazer previsões a partir do que tem. Bom, por que eu digo isso? Porque me parece que um governador de estado, especialmente quando há 2 vagas, né, para o Senado, é um franco favorito para conquistar uma delas. Eleição. Então, por mais que haja esses problemas aí, escândalos, né, principalmente escândalos midiáticos, me parece que não é o nosso papel ficar aqui condenando, etc., mas sim analisando quais podem ser as implicações, né,
dessas questões aí relacionadas à corrupção e assim por diante. Mas mesmo com isso, pensando aí no que você falou, nessa estrutura, nessas bases, né, na capilaridade, né, que o grupo do ex-governador Beto Richa construiu aí pelo estado do Paraná, é muito difícil, né, ele perder uma eleição para o Senado, ainda que não necessariamente ele consiga ser o primeiro colocado, né? Para o que o senador Roberto Requião está muito bem posicionado, né? Agora, pode acontecer uma hecatombe, a gente não sabe qual é a extensão, né, dos problemas que envolvem o ex-governador Beto Richa, né? Claro, daí tem outras questões, por exemplo, a questão dos professores, né, daquilo que houve no centro cívico, isso talvez seja bastante explorado. Mas eu acho que a gente também poderia ver também quais os adversários com potencial eleitoral para enfrentar ele, né? Que daí nós temos ali o Francisquini, mas também saiu numa dessas delações aí, que é complicado. Eu acho difícil ele Francisquini, decolar. tem o Flávio Arnes, que é outro nome aí que Esse é forte. Que é ex-vice-governador e tal. E é senador, inclusive, pelo PT. Já foi senador pelo PT, tem um histórico... um histórico até positivo, né, em torno do nome dele, e me parece que os demais nomes aí não tem tanto. O Takayama desistiu, colocou o assessor parlamentar dele, que é o Renan da Mata, tem o PT vai com a Miriam Gonçalves, mas me parece que está bem distante aí de uma possibilidade de eleição, e daí tem o Podemos, vai lançar o professor Oriovisto Guimarães. Eu queria falar dele. Então, o Oriovisto Guimarães é uma figura diferente, porque ele, inclusive quando ele esteve aqui, ele falou que vai ser a única eleição que ele vai disputar, né? Então é até curioso isso. Como que você vê uma figura como essa, né? Que a gente vê nas pesquisas, ele aparece lá com um índice de 4%, 5%. Você vê uma figura como essa ter potencial para alavancar aí? Olha, o que eu acho do professor Oriovisto, né? Primeiro, se for para algum candidato furar esse bloqueio dos dois principais, aí, Requião e Beto Richa, talvez seja o Oriovisto. Oriovisto? Por que eu acho isso? Bom, primeiro, a questão da imagem pessoal, ou seja, é um empresário paranaense bem-sucedido, talvez um dos mais bem-sucedidos. Um grupo educacional. O educacional, o maior fabricante de computadores do Brasil. Veja, não estou fazendo propaganda, são dados. Né? Então, esse é um fator. Ou seja, ele tem uma imagem muito boa de se construir, né? Como uma peça de publicidade, de propaganda e assim por diante. Agora, para além disso, tem um fator aí que é extremamente importante, que ele é um homem rico. E com o fim das doações empresariais, tá, a única fonte privada, né, onde não há muitos limites para as doações, é justamente a autodoação. Ou seja, o candidato, ou a pessoa que se candidata e que pode dispor, né, dos seus rendimentos, né, dentro de tudo aquilo que ele declara para a Receita Federal, em sua própria candidatura, dentro dos limites fixados, né, para a disputa daquele cargo, no caso o senador. Então veja, isso é uma condição que outros candidatos não têm, né? Ou seja, enfim, essa posição de empresário, né, de um homem muito rico, com muitos rendimentos, na eleição para prefeitos, né, na eleição municipal de 2016, ela teve um impacto, tá, importante. Então me parece que esses dois elementos podem ser vantagens comparativas, capitais importantes para o professor Oriovisto Guimarães. Desses nomes aí, então, você vê o Oriovisto como, digamos, uma surpresa, né? Seria um crescimento rápido e chegar lá e surpreender. E um pouco atrás o Flávio Arnes seria nessa... O Flávio Arnes em função do histórico, né? Dele. Ele foi deputado federal, foi senador, né? Ele foi um tucano, né? Alguém do PSDB histórico, né? De outro PSDB, enfim, lá dos anos 80, 90, foi vice-governador, né? Enfim, tem, digamos assim, aquilo que eu falava da capilaridade, né? Ele tem, enfim, a questão das APAES, da pastoral da criança. Ele, quando esse teve aqui, sobrenome é importante, né? Forte. Ele, quando esteve aqui, deixou claro que ele vai apostar muito nisso, né?
no histórico dele, da Zilda Arnes, das lideranças que ele tem no Azapaz, todas as lideranças que eles têm em torno do Paraná, no estado do Paraná, nisso que ele vai apostar mais no, digamos assim, na sola de sapato, ele mesmo falou, né? Vamos apostar bastante na sola de sapato, né? É um candidato muito forte. Quando ele se elegeu senador, lá em 2002, né, na primeira... bom, ali o que aconteceu? Ele se elegeu naquela onda, né, do PT que, enfim, elegeu senador, deputado federal, né, em muitos estados, enfim. Ele não conta mais com digamos assim, com este capital, mas ele tem essas outras questões que você levantou. E ele apareceu nas pesquisas ali com 11, 12, 13 pontos, né? Então tem ali... O Francisquini, você entende que é difícil alavancar o nome dele. Apareceu ali também com 12, 13 pontos. Você acha difícil ali numa disputa eleitoral com chance aí para Senado? Se confirmar a candidatura, claro, né? Claro. Talvez o deputado Francisquini tenha cometido um equívoco de avaliação. Talvez, não sei, claro. Não estou lá enfim. Que foi o seguinte, ele se colocou como, digamos, o escudeiro do deputado Jair Bolsonaro aqui no Paraná. Isso pode lhe render frutos, né, na medida em que o desempenho do deputado aqui é bom, né, superior inclusive a outros estados. No entanto, essa falta de estrutura partidária, enfim, isso pode realmente ter efeitos, né, sobre a candidatura do Francisquini. Né? Especialmente numa eleição como essa, eleição para senador, né, que você precisa ser muito bem votado em todo o território do estado. Né? Então, me parece que essa é a grande barreira, a grande dificuldade que ele enfrenta. Né? Então, não sei, não vejo, a não ser que realmente o deputado Bolsonaro realmente cresça, né? E aí ele vai junto na onda. Né? Exatamente. Não vejo muitas possibilidades. Das demais candidaturas que cabe aqui a gente mencionar, né? Senão o pessoal pega aqui no nosso pé. Não falou do... tem o Luiz Adão, que vai sair na chapa foi a convenção até esse final de semana, o Luiz Adão, do Democracia Cristã, vai sair na chapa do candidato a governador Jorge Bernardo, juntamente com o Flávio Arnes, a Miriam Gonçalves, que já falei. O PSOL tem 2 candidatos ao Senado, que é o Rodrigo Tomazini e a Jaqueline Parmigiani. E daí eu acredito que são esses. O PCdoB não definiu ainda se vai ter candidatura própria ou não, ainda está em conversação com o PT. E a Yared me parece que já desistiu. O PR fez convenção esse final de semana, decidiu confirmou o apoio ao Ratinho Júnior, mas não lançou nenhum candidato ao Senado. Então a Cristiane Yared me parece que não vai confirmar sua candidatura, vai para deputada federal aí mesmo. Então esse é o panorama aí, só para o pessoal não pegar no nosso pé, que a gente não citou. Né? Claro. Agora, passando aqui para o governo do Estado, né? A disputa ao governo do Estado. Como eu falei, tem o professor Jorge Bernardi, tem o Geonísio Marinho, que é do PRTB, que é uma candidatura chapa pura aí, o PSOL com o professor Piva. Esses são os 3 que alguns falam que é o de menor expressão, né? Que qualificam, né? Tem o PT com o Dr. Rosinha, daí nós temos aí o Osmar Dias e temos aí o Ratinho Júnior, e juntamente com a governadora aí, a Cida Borghetti. Dentro desse jogo eleitoral aí, como que você vê um quadro? A gente vê o Ratinho na frente em todas as pesquisas, o Osmar um pouco atrás e a Cida tentando ainda viabilizar digamos, o nome dela para um segundo turno. Você vê ainda força nesse pouco tempo que nós temos ainda para a Cida conseguir aí desbancar ou o Osmar ou o Ratinho e ir para o segundo turno? Olha, em primeiro lugar, me parece que essa eleição ela vai trazer uma novidade em relação às 2 últimas, que é justamente a existência de 3 candidaturas mais competitivas, mais fortes, o que aumenta em muito a chance de um segundo turno, que não houve, né, no caso das eleições em que o Beto Richa, né, foi o candidato e acabou sendo eleito e reeleito. Então esse é um primeiro fator aí importante, né, de nós destacarmos.
possibilidade de crescimento da Cida é evidente, né, me parece. Sim. Porque você ter a máquina do Estado na mão... Vários partidos. Partidos, enfim. Muito embora haja restrições, né, da lei eleitoral em relação à participação em atos de governo, inauguração de obras, etc., o fato é que o Estado tem um governador, uma governadora que é candidata à reeleição. Isso lhe dá uma posição muito boa. E ela, me parece que tem conseguido, né, criar um arco, uma aliança razoável em torno do seu nome. Sim. Isso vai lhe dar, além dessa base, né, nas várias regiões do Estado, uma condição muito boa em termos de propaganda eleitoral. Não sei se você notou, eu insisto muito nessa questão. Por quê? Porque ela é ainda muito importante no caso do Brasil. Então não seria a primeira vez que um candidato que aparece lá no terceiro lugar nas pesquisas, na reta final, ganha um fôlego, ultrapassa, chega ao segundo turno e depois se elege. Diz que acima dos 2 dígitos está preparado para a disputa, né? Sem dúvida. É claro que no Paraná isso é um pouco mais raro, mas se a gente olha para o estado próximo aqui, o Rio Grande do Sul, isso já aconteceu mais de uma vez, né? Então tem 2 ali disputando, né, muito próximos, etc. Vem um terceiro, porque, claro, um desconstrói o outro, vem um de trás e na reta final ultrapassa, né? Vai para o segundo turno e às vezes até ganha eleição. Isso aconteceu com o Rigoto, lá atrás, com o Sartori. Eventualmente o Paraná ele pode, nessa eleição, acabar adotando esse padrão, né? Então, assim, eu acho que assim, não é possível menoscabar, né, as chances da governadora Cida, né? Até porque, diante desse quadro de indefinição do Osmar, porque o Ratinho me parece que está já na campanha. Disputa, o Osmar ainda tem essa questão com o Requião, que é até uma pergunta aqui do Dr. Mesael Caetano. O apoio do Requião, na sua opinião, ao Osmar, ajuda ou atrapalha? Eu não acho que atrapalhe, né? Me parece assim, o problema não é o apoio em si do Requião, mas o que o Requião aporta de capitais políticos, de recursos e assim por diante para a campanha do Osmar Dias. Olha, se nós consideramos que o Requião tem esse patamar nas pesquisas para o Senado e que houve uma certa modificação na corrente da opinião pública nos últimos... Se fosse há 2 anos, eu veria uma grande dificuldade, né, do Requião, do campo do PT, ter alguma possibilidade nessa eleição, né? Mas, nesse momento, as coisas mudaram um pouquinho, né? Várias pesquisas de opinião têm capturado um movimento de mudança. Como o senador Requião aparece, né, muito bem nas pesquisas para o Senado, ele tem sim algum potencial de transferência de voto. E ele pode ser um grande, digamos assim, detonador, né, que alguns falam, do Ratinho, né? Ele pode, porque ele na oratória... Que é um papel que ele assume. Ele assume, ele pode detonar ali o Ratinho, a Cida, né, dentro daquele discurso dele que é... Já apoiou o Ratinho para a prefeitura de Curitiba, né? Mas as voltas que o mundo dá, né? Sim. Agora, há que se considerar também o seguinte, assim como ele é popular e tem aprovação, ele tem rejeição. Tá? Nesse sentido aí que o pessoal pergunta, mas o Osmar vai afastar muita gente se o Requião apoiar. Mas isso daí é complicado, né? Porque qualquer nome tem um grau de rejeição, né? Sem dúvida nenhuma. E outro fator importante que você falou, o MDB tem um tempo de TV, né? E tem a base dos deputados ainda, né? É por isso que eu digo, que eu falava lá. Depende do recurso, ou dos recursos que o senador Requião aporta para uma eventual campanha do Osmar. Porque não é necessário que o Requião apareça de fato ali, muito próximo e tal. Lembremos da última campanha municipal, né? Em que o governador Beto Richa apoiou o candidato, né, o atual prefeito Rafael Greca, sem aparecer no horário eleitoral gratuito. Porque a imagem dele já estava desgastada, tal, não era conveniente. Naquele momento estava muito desgastado. Então veja que uma coisa é, digamos assim, essa película visível, né, epidermis, aquilo que a gente está vendo. Outra coisa é tudo que acontece ali nos bastidores, né, e que acabam determinando, né, em certa medida, o resultado de uma eleição. E a candidatura do Osmar? A candidatura do Osmar me parece que é a única candidatura competitiva que vai contra, pelo menos é o que o Osmar sempre fala, ele, inclusive quando esteve aqui, falou, é a única candidatura que quebra esse modelo de governo que vem há vários anos,
Como que você vê o Osmar aí nesse campo? Olha, o problema é quando nós fazemos uma análise da política, cidadão comum, quer dizer, muitas vezes nós somos tentados a olhar o indivíduo individualmente, até desculpe a redundância, né? Uhum. Mas, na verdade, os indivíduos eles estão numa teia de relações, eles estão numa rede. A realidade ela é relacional. Bom, isso é um preâmbulo para dizer o seguinte. Num dado momento lá da campanha de 2014, não sei se você recorda, o senador Requião empatou nas pesquisas com o governador Beto Richa. Só que, claro, aí a estrutura, né, do Beto Richa, eu acho que, salvo engano, foi talvez a maior coligação já feita para uma eleição para governador de estado, ela se impôs. Sim, era mais de 15 partidos. Era uma coisa impressionante. Então, me parece que o grande desafio do Osmar é isso, né? Ele precisa atrair partidos para o lado dele. O apoio, um eventual apoio do MDB seria, eu diria até determinante para as possibilidades, para as chances, né, do Osmar Dias. Tá? Claro, uma coisa é o que ele diz como discurso, é importante, etc., mas outra coisa é como funciona a mecânica, né, de produção das coalizões e assim por diante. Ele precisa, senão fica muito difícil, né, enfrentar um grupo que já está colocado no executivo. A gente está caminhando para o final. Bom, dentro desse cenário, pode dizer que temos 3 candidatos com condições hoje de ganhar a eleição. Que são mais objetivas, exatamente. Que é Cida, Ratinho e Osmar, né? Agora vai se depender muito aí da finalização. Posso falar uma coisinha sobre essa questão? Uma chance que o Osmar tem é se ele eventualmente vai para o segundo turno. Bom, claro, tem que ir para o segundo turno para... Sim. Por que isso, né? Porque daí o jogo fica um pouco mais equalizado. É igual daí, né? Tempo de TV igual. Tudo. Exato. E aí a rede de apoios, ela se remonta. Sim. Nisso ele pode, né? Por exemplo, deputados do PSB já declararam que se o Osmar for para o segundo turno contra o Ratinho, vou apoiar o Osmar. Por exemplo. Exatamente. Então eu acho que isso precisa ser pontuado aqui, né? A gente está caminhando para o final. Amanhã começa um encontro, o 11º encontro da ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política. Gostaria que você falasse um pouquinho. Pô, até agradeço você queria esse espaço oportunidade. Aí. Então, nós vamos estar cobrindo amanhã com o jornalista Pedro Lima lá esse evento. A nossa cidade, né, Curitiba, acho que com muito orgulho, né, recebe esse encontro, né, da Associação Brasileira de Ciência Política. Vai ser terça, quarta, quinta e sexta, né? E aonde que vai ser? Vai ser na Universidade Federal do Paraná, ali na reitoria, né? No setor de Ciências Humanas. Assim, quem quiser realmente aprofundar os seus entendimentos, né, sua compreensão sobre a política, de uma maneira bem científica, lá é o espaço, né? Então, acho muito interessante e agradeço muito a possibilidade. Sei que você tem aberto espaço também para outros. O presidente veio, né? O Renato. Renato, né? Então, só para ressaltar o convite, né, e registrar, né, que com muito orgulho Curitiba recebe esse encontro. Legal, professor, eu agradeço a tua presença aqui. Vamos conversar mais durante esse período eleitoral aí. E sucesso aí no evento amanhã. Seja um grande evento. Curitiba que é a capital aí da política, aí, da ciência política, podemos dizer. Nesta semana, sem dúvida. Então, a você que nos acompanhou, uma boa noite e semana que vem estaremos de volta ao vivo novamente, às 19h30. Até lá. Olá, amigos! Eu sou Paquito Bueno, da TV Transamérica, do programa Paquito no Ar, todos os sábados, a partir do meio-dia. Nosso programa tem vários quadros: Papo Reto, Papo de Amigos, Mesa de Negócios, Papo de Esporte. Nesse sábado, a partir do meio-dia, aqui no canal 59, TV Transamérica. Sem falar aquele som bacana que temos todos os sábados, um convidado especial. Nesse sábado, a partir do meio-dia, aqui na TV Transamérica, canal 59. Eu espero vocês. Ficou sabendo da boa notícia? O Pequeno Cotolengo está entre as 100 melhores ONGs do Brasil.
E ainda foi eleita como a melhor ONG para se doar em todo o sul do país. Estamos cheios de orgulho e queremos